Seres celestiais ou visitantes cósmicos. O enigma alienígena nas escrituras sagradas. A questão da existência de vida extraterrestre e sua possível intersecção com a espiritualidade humana tem fascinado e intrigado gerações. Para muitos, os textos sagrados da antiguidade, longe de serem meros registros históricos e espirituais, podem conter pistas de encontros com seres de outros mundos. Esta análise aprofundada explora o que a Bíblia e diversas outras fontes dizem sobre o tema, investigando as teorias que equiparam alienígenas a demônios ou anjos caídos, e apresentando as perspectivas de autores que buscaram evidências de visitas cósmicas nas Escrituras. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Uma busca por respostas em textos milenares. A narrativa bíblica e os textos religiosos judaicos foram escritos em épocas onde a compreensão do cosmos era vastamente diferente da atual. No entanto, a presença de descrições de eventos anômalos, seres com capacidades sobre-humanas e tecnologias que parecem desafiar a lógica da época, levou a questionamentos audaciosos. Seriam estes relatos meramente simbólicos e espirituais, ou poderiam descrever encontros com inteligências não humanas? A busca por respostas nos leva a uma jornada interpretativa, onde a teologia tradicional se encontra com a teoria dos antigos astronautas. A Bíblia e as carruagens de fogo. A Bíblia cristã, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não menciona explicitamente alienígenas ou extraterrestres. Contudo, diversas passagens são frequentemente citadas por teóricos como possíveis evidências de contato. A visão de Ezequiel. Ezequiel 1. O profeta Ezequiel descreve um encontro com seres celestiais e um objeto voador complexo. Ele fala de uma nuvem grande, com um fogo a revolver-se, e no meio dela, a semelhança de 4 seres viventes. A descrição detalhada de rodas que se moviam em todas as direções sem se virar, e a aparência dos seres com múltiplas asas e rostos, para muitos, assemelha-se a um relato de uma nave e seus tripulantes. A teologia tradicional interpreta esta visão como uma manifestação da glória de Deus, utilizando uma linguagem simbólica para descrever o indescritível. Os filhos de Deus e os Nefilins. Gênesis 6. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Desta união, segundo o texto, nasceram os Nefilins, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A identidade dos filhos de Deus é um ponto de grande debate. A interpretação mais comum os identifica como anjos caídos que pecaram ao se relacionarem com humanas. No entanto, teóricos dos antigos astronautas como Zecharia Sitchin postulam que os filhos de Deus seriam extraterrestres, os Anunnaki, em sua teoria, que teriam realizado hibridização com a espécie humana. O arrebatamento de Elias, segundo Reis 2. O profeta Elias não morre, mas é levado aos céus de forma extraordinária. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A descrição de um carro de fogo é vista por alguns como o autor Barry Downing em seu livro A Bíblia e os Discos Voadores, como uma possível descrição de uma espaçonave. A perspectiva judaica, mundos além do nosso. No judaísmo, a ideia de vida em outros planetas não é surpreendentemente um tabu. A Torá, o Talmud e a Mishnah, embora não falem de alienígenas, contêm discussões que abrem a porta para essa possibilidade. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foca na relação entre Deus e o povo de Israel na Terra. Não há menção direta a outros mundos habitados. No entanto, há ênfase na onipotência de Deus como Criador do céu e da terra. Gênesis 1:1 é interpretada por alguns pensadores como não limitadora da criação a apenas um planeta. O Talmud e a Mishnah. O Talmud, um vasto compêndio de leis, histórias e ensinamentos rabínicos, oferece indícios mais explícitos. Em um trecho, Moed Katan de Santesesa,
discute-se a maldição sobre Meroz mencionada no livro dos Juízes. Uma das interpretações rabínicas sugere que Meroz seria uma estrela ou planeta cujos habitantes não vieram ajudar Israel na batalha. O Zohar, a obra fundamental da Cabala, misticismo judaico, também fala de múltiplos mundos e universos, alguns dos quais poderiam ser habitados. Livros apócrifos e os anjos vigilantes. Os livros apócrifos, textos que não foram incluídos no cânone bíblico oficial de muitas denominações, oferecem narrativas que expandem os eventos mencionados nas escrituras canônicas. O livro de Enoque. Este é talvez o texto apócrifo mais significativo para a discussão sobre alienígenas. Ele detalha a história dos vigilantes, um grupo de anjos que desceu à Terra, ensinou conhecimentos proibidos à humanidade, como a metalurgia e a fabricação de armas, e se uniu a mulheres humanas, gerando os gigantes, Nefilins. Para muitos, a história dos vigilantes, com seu conhecimento avançado e sua interferência na evolução humana, espelha as teorias de contato extraterrestre. Alienígenas, demônios ou anjos caídos. Uma corrente de interpretação teológica, especialmente dentro de alguns círculos cristãos, postula que os fenômenos modernos de OVNIs e relatos de abdução seriam, na verdade, manifestações demoníacas. A conspiração cósmica. Autores como Chuck Missler defendem que a narrativa de alienígenas benevolentes é um engano orquestrado por Satanás e seus demônios, os anjos caídos, para desviar a humanidade da fé em Deus e preparar o caminho para um futuro engano global. Nesta visão, os alienígenas seriam seres interdimensionais e não extraterrestres, e suas mensagens frequentemente contradizem os princípios bíblicos. A semelhança entre as narrativas de abdução e os relatos históricos de encontros com demônios é apontada como evidência para essa teoria. Autores e suas evidências. Diversos autores dedicaram-se a explorar a conexão entre textos antigos e a possibilidade de visitas extraterrestres. Erich von Däniken. Em seu best-seller, Eram os Deuses Astronautas, von Däniken popularizou a ideia de que muitas das maravilhas do mundo antigo e os relatos de deuses em diversas culturas são, na verdade, evidências da visita de extraterrestres que foram interpretados como divindades. Barry Downing. Como mencionado, este ministro presbiteriano argumentou que os anjos da Bíblia eram, na verdade, alienígenas e que Jesus Cristo seria um extraterrestre enviado à Terra. Rabino Aryeh Kaplan. Um renomado rabino ortodoxo e físico, Kaplan escreveu sobre a possibilidade de vida extraterrestre dentro da teologia judaica. Ele citou fontes como o Sefer HaBrit, um texto do século XVIII, que discute a existência de criaturas em outros mundos, afirmando que elas não teriam o livre-arbítrio e a estatura espiritual dos seres humanos. Fé, mistério e a imensidão do cosmos. Ao final desta investigação, fica claro que não há uma resposta única e definitiva nos textos sagrados sobre a existência de alienígenas. A Bíblia, a Torá, o Talmud e outros escritos antigos podem ser interpretados de múltiplas maneiras. Para os crentes tradicionais, os fenômenos descritos são manifestações da soberania e do poder de Deus, e os seres mencionados são anjos e demônios em uma batalha espiritual. Para os teóricos dos antigos astronautas, esses mesmos textos são um registro velado de encontros com civilizações avançadas de outros planetas. E dentro do pensamento judaico, a possibilidade de outros mundos habitados coexiste com a centralidade da humanidade na aliança com Deus. A questão de se os alienígenas seriam anjos, demônios ou simplesmente viajantes de galáxias distantes permanece no campo da especulação e da fé. O que é inegável é que os textos sagrados, com suas narrativas enigmáticas e suas visões celestiais, continuam a inspirar um profundo questionamento sobre nosso lugar no universo e a natureza do divino. Seja qual for a verdade, a busca por respostas nos convida a olhar para os céus com um misto de reverência, curiosidade e a humildade de quem reconhece a vastidão do que ainda não sabemos.